Lava a louça todo dia, que agonia. Lavando aquela loucinha de ontem. E aí eu tava pensando numa coisa, né, cara? É verdade que lavar louça é um troço chato? Ou não? Peraí, o que é verdade? O que é verdade? Na verdade, o que é verdade? Aí eu tava pensando sobre isso aqui e me lembrando que existe na filosofia dois grandes debates, duas grandes posições, na verdade, sobre a verdade. Aquela que era a proferida pelos chamados sofistas, em especial por um cara monstruoso, grande pensador, que foi Protágoras. Aí alguém deve estar pensando, como assim grande pensador? Porra, esses caras que o pessoal chama de sofista, todo mundo diz que os caras são bandidos, só falta bater carteira dos outros, os caras não querem saber da verdade, está interessado em ganhar dinheiro, está interessado em esses... Eram os coaches de política da Grécia, né? Eram os caras que estavam lá, falaram assim, olha, vou te ensinar um pouco de retórica para você conseguir vencer aqui na Ágora, conseguir convencer a maioria, conseguir convencer a Assembleia, então é isso aí, você me dá um dinheiro, eu vou fazer você virar um populista. É disso que dizem que os sofistas são, que esses são os caras do mal. Não é verdade, fake news. Não. Protágoras, olha, primeiro assim, que os sofistas tanto são importantes que Platão, considerado o pai da filosofia, e um adversário ferrenho dos sofistas, não só tinha grande respeito e admiração, como dedicou boa parte da sua obra, das coisas que ele escreveu lá, para quê? Para contestar os sofistas. Ou seja, eles eram pessoas que tinham grande relevância social, política, mas mais do que isso, eles tinham, de fato, um pensamento extremamente complexo, sofisticado e explicativo da realidade. Vamos voltar para a questão da verdade. Então, para Platão é aquela coisa, a verdade é absoluta, a verdade é eterna, imutável, tem todas aquelas características de perfeição. Ela corresponde à realidade de uma forma que ela se encaixa com o que é real. A verdade ela é absoluta, o real para Platão é a coisa do mundo das ideias, aqui é a imagem, mas enfim, a realidade da verdade, epistemologicamente falando, aqui, do ponto de vista epistemologicamente falando, ninguém vai entender nada, Daniel, epistemologicamente. Você acha que você está onde? Você acha que você está no congresso de filosofia? Não, epistemologicamente. Que porra é? Você vai ter que fazer um vídeo falando o que é epistemologicamente. Para. Então a verdade para Platão era o que ela era. A verdade universal, a verdade absoluta. Boa. Verdade absoluta. A verdade absoluta. E para Protágoras, o grande sofista Protágoras, que Platão elogiou muito, inclusive. Protágoras que não era qualquer um. Protágoras que, aliás, era um grande democrata. Grande democrata. Enfim, vamos falar disso. Dizia que a verdade era relativa. Verdade relativa, verdade absoluta. Bem simplificado, muito simplificado. Então, Protágoras, os sofistas diziam que a verdade era relativa, ou seja, que cada um, a partir da sua percepção, a partir da sua sensação, a partir do seu posicionamento em relação a determinado objeto, a determinada coisa, via uma coisa de um jeito e dizia que aquilo era verdade, e outra pessoa vê outra coisa de um jeito, tem outra perspectiva em relação à realidade, vê de uma outra posição, e para ela a verdade é uma outra coisa. E ele dizia mais, ele dizia, e os dois estão certos. Não! Então tudo é verdade? É quase isso aí. A verdade é relativa. Mas para! A verdade é relativa? Então explica para mim, Protágoras, que o cara está lá no campo de concentração, sofrendo as agruras do nazismo, e o outro nazista está ali, que é o cara que cuida do campo de concentração, guarda, que o oprime. E, por exemplo, para o guarda é bom, e é certo, e é justo matar o judeu e torturar.
E para o judeu é justo e é certo sair dali correndo e tentar matar esses caras e fugir. Ou se suicidar. E aí? E aí, Protágoras? Não tem uma verdade? Qual é a verdade, então? Platão tá certo, porra. A verdade... Desculpa, não pode... Corta essa parte. Tá certo, Platão. Aqui, a verdade é essa, é o bem, é o justo. Ou, me explique isso. E aí, Protágoras? Vem! Eu não falei que não existe melhores e piores escolhas. Eu falei que não existe uma verdade absoluta. Então, Protágoras fala, peraí, cabe ao filósofo, cabe ao sofista mostrar a melhor opção de verdade. E não, ou seja, a melhor e pior. A melhor e pior para... Como assim? O que é melhor ou pior? Melhor e pior para a maioria. Mas melhor e pior para a sociedade. Não é que é mais verdade ou menos verdade. Não é que quando eu vejo uma coisa dali, o outro vê dali, a gente está vendo coisas distintas e eu estou falando uma coisa, ele fala outra, e o que eu estou falando é verdade, o que ele está falando para o relativista protagoriano, sofista, a verdade não é falseável. Foi longe, né? Vamos voltar. Foi longe, calma. Então você tem essas duas posições, verdade absoluta, verdade relativa. Qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma? Vamos lá. A vantagem e a desvantagem de cada uma é que a verdade absoluta ela é muito boa para a ciência. Né? É importante você partir da ideia de que existe uma verdade que você pode calcular, que você pode aferir, que você pode falar, olha, não, isso daqui é vermelho, né? Isso daqui é um filtro de barro, isso é uma cozinha microscópica, né? Mas essas grandezas, essas percepções que a gente pode entrar num consenso, a partir dela nós fazemos ciência, conhecimento científico. Então a verdade absoluta, ou a verdade forte, digamos assim, A é A, B é B, C é C, essa verdade clássica que a gente conhece, ela é boa para operar a ciência, para fazer ciência, fazer conhecimento científico. Porém, ela é péssima para fazer política. Por que ela é péssima para fazer política? Porque se você trata a política, se você trata aquilo que você crê, pensa e imagina como sendo certo para todo mundo, não como algo relativo, mas como algo universal, ou seja, o que eu falo é verdadeiro, o que o outro fala é falso, VF, que é a verdade científica, a verdade, né, dessa verdade verdadeira e falso, o que é verdadeiro é verdadeiro, o que não é verdadeiro é falso, e portanto o que é falso é errado, é ruim, deve ser combatido, não tem legitimidade. Aí ferrou, porque você tende a ser extremamente autoritário. Porém, por outro lado, a verdade relativa, ela também tem uma vantagem. Qual que é a vantagem da verdade relativa? É que ela, embora não seja muito boa para fazer ciência, ela é ótima para fazer política. Por quê? Porque se você parte do princípio que a minha perspectiva, ela é tão verdadeira quanto a sua, porque nós estamos partindo de pontos diferentes de observação, isso faz com que eu veja a sua posição como tão válida quanto a minha. Todas as verdades se equivalem. O que vai diferenciar a opção entre aquilo que você diz ser mais verdadeiro com aquilo que eu digo ser mais verdadeiro é o que é melhor, o que é o bom, o que é o melhor. E quem vai decidir o que é o melhor se você não pode dizer que todo mundo fala a verdade, todo mundo diz a verdade, como as pessoas vão saber o que é melhor? E aí que entra a sacada do sofista. E aí que ele chama para si. Ora, o melhor você vai saber estudando conosco, com os sofistas. Nós vamos dizer para você o que é melhor, porque o melhor é a vontade da maioria. Estamos numa democracia, não estamos? Sim! Democracia é quem decide a maioria, não é? E o que vai ser a verdade então? O que a maioria decidir. É horrível para...
pelo menos ali, naquele momento, naquele instante, naquele contexto, para aquela situação. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos sempre mudando, tudo flui. Heráclito, né? Tudo flui, estamos em movimento. Hoje, o contexto é esse. Dentro dessa correlação de forças, dentro desse espaço, dentro desse momento político, nessa perspectiva, é melhor não brigar com os persas. Vamos lá, maioria, vamos votar. E galera, não é bom lutar com os persas, que eles têm um exército grande pra caraca, aquele barbudo não vai dar conta. Aí vem outro grupo e fala, não, nós defendemos que nós temos orgulho, e o nosso orgulho, e a nossa força, e a nossa boa vontade vai fazer com que nós derrotemos todos eles. Podem vir 10 milhões, 30 milhões que nós temos a nossa força ao nosso lado, e a força supera a quantidade. Gente, não... Vamos votar. Vota. O que é o melhor? O melhor foi isso aqui. Às vezes, né? E aí vem a sabedoria de transformar a maioria na minoria. E aí vem a técnica de persuasão. E aí vem a técnica de retórica. E aí vem você saber trabalhar os argumentos contrários. Né? Ele diz, no mesmo argumento você pode ter duas verdades. Há e não há, defendendo a mesma tese, coisa que para Platão não entra. Mas isso daí é só uma coisinha superficial aqui. Eu estou lavando louça pensando na verdade, pensando que é verdade que lavar louça realmente é um troço legal. Outros vão dizer que é verdade que não é legal. Outros vão falar que tem uma relação com a água. Para mim eu estou aqui de boa, fazendo uma terapia, papapá. Outros vão falar, nossa, que saco, estou de ressaca, daqui lavar essa louça porque eu tenho que fazer comida ainda. O que é verdade? As duas verdades são reais. Um é uma coisa, para outra é outra coisa. Embora o objeto seja o mesmo. Às vezes você está no mesmo lugar, um sente calor, outro sente frio. Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Está frio? Está quente? Ah, não, ó, diz ali que é 10 graus centígrados, então deve ser frio. Mas e a perspectiva do indivíduo? Se eu estou sentindo calor, vim lá da Estônia, 10 graus para mim. E aí? O que é o frio? O que é o quente? Interessante, né? Então, essas questões estão lá atrás, elas continuam até hoje. E aí tem que fazer essa separação. Né? Às vezes é interessante você ter uma visão da perspectiva relativa no que diz de respeito a opiniões éticas e políticas, colocar elas em debate, né? Vendo o outro como alguém que também pode ter uma verdade e também pode ser convencido e pode te convencer dessa perspectiva. E, por outro lado, uma verdade que ela tem que ser, sim, em alguma medida absoluta, em alguma medida forte, em alguma medida correspondente, porque é preciso se buscar dados, né, genéricos, gerais, que confirmem ou refutem determinadas teses para a gente poder avançar no conhecimento. Mas, enfim, isso é verdade? É mentira? Vamos pesquisar. Platão, Protágoras. Vamos lá, tem que fazer essa parte. Eu estou aqui só lavando minha louça e dando esse salve para vocês aí. Beijos e bom dia. Ah, falando em verdade, eu tinha falado que eu ia lançar um vídeo lá no Facebook sobre política, tal, não sei o quê, e eu vou lançar ainda. Ah, então você falou que ia lançar e não lançou? Não, eu disse que ia lançar, não disse que ia ser hoje, nem ontem, nem anteontem. Na real, eu vou colocar lá porque eu fiquei editando e aí não deu tempo, não sei o que, pessoas vieram, são as contingências da vida, são as contingências da existência humana, né? E aí, o que era de ontem ficou hoje, o que era passado virou presente, é tudo uma questão de saber o que é verdade para mim, é verdade para você. Mas é isso, galera, um dia, se vocês gostaram, a gente pode fazer um dia um vídeo bacana falando sobre essa questão mais profundamente da verdade, da distinção entre Protágoras e Platão. Como pensavam os sofistas e como pensavam a escola platônica. E vamos parar de falar que sofista é ruim, é do mal, é não sei o quê, porque isso é uma visão, em grande parte, culpa do neoplatonismo, que depois passou isso também durante a Idade Média. Enfim, a gente trouxe uma herança de desqualificação, muito em culpa de algumas passagens de Platão. Mas muitas outras, e a maioria delas, reconhece a importância deles e, aliás, faz grandes elogios. Não à toa, tem um livro de Platão chamado Protágoras. E o Teteto, que é um dos livros mais importantes de teoria do conhecimento, de filosofia antiga, o personagem principal do debate, as teses principais que estão sendo debatidas, são a dos sofistas, a de Protágoras e a dele próprio. Então eles não eram desqualificados, não eram pessoas que não estavam nem aí com a verdade. Aliás, Protágoras tem um livro chamado A Verdade, que trata
justamente desse tema. Então, vamos parar de falar mal de sofista aí. Esses caras eram muito cabeçudos e muito importantes. Grande beijo, bom dia.